E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e tem muita coisa pra gente comentar. A começar por mais um episódio das polêmicas que envolvem as câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A coisa tá ficando cada vez mais estranha, mais suspeita e com cheiro que tem algo errado acontecendo. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso. Depois quero falar sobre o Gonçalves Dias, vai depor amanhã. Já pediu pra justiça pra ficar em silêncio, mas ainda assim a turma do Lula tá com medo. Tá com medo do que pode acontecer por causa da oposição, do que o Gonçalves Dias pode acabar falando, tem todas aquelas denúncias. E eu ainda quero mostrar pra vocês uma nota que saiu na imprensa, revelações do conteúdo, algumas mensagens daquele coronel amigo do Cid, Lawande Júnior. Depois a gente vai falar sobre economia. Hoje a gente vai falar um monte. Assim, né, um tempo que a gente não comentava sobre esses assuntos. E aí tá se falando sobre greve de prefeitos. É um assunto que já estava nas redes sociais nos últimos dias, mas agora parece que é oficial porque já está na grande imprensa. O Estadão comenta sobre o assunto, já fala sobre quantas cidades podem aderir, quantos estados, o que é que está acontecendo. E eu ainda quero comentar com vocês sobre alguns números, aquela contabilidade criativa, porque ninguém tá conseguindo acreditar no que a Haddad vem falando, no que a turma do governo aí vem tentando sinalizar para o mercado. A coisa tá de mal a pior. Depois quero falar sobre CPI das ONGs, quero falar sobre o marco temporal, a votação, né, recomeça hoje e tem mais algumas coisinhas. E o último tópico, aí eu não vou adiantar, porque é um tópico polêmico, então não quero fazer um mini resumo e todo mundo ficar assim, mas o que é que esse menino vai falar? Mas envolve disputa eleitoral, principalmente na cidade de São Paulo. E a foto do Dilma ali não é aleatória não, viu? A gente vai falar algumas tretas, umas notas que saíram nas últimas horas que chamaram muito minha atenção. Espero que dê tempo de comentar sobre tudo, mas vamos começar. E vejam só. Pessoal, ontem à tarde, 5 da tarde, então talvez nem todo mundo viu isso daqui. Mas a turma da Record, com exclusividade, entrou em contato aí, né, com suas fontes na Polícia Federal e a partir disso publicou esta nota falando que as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública do dia 8 de janeiro foram apagadas. Mas como assim? Como assim apagadas? E no final da nota, a coisa fica ainda mais estranha. Saca só. A justificativa é que as gravações ficam salvas por 15 dias e são excluídas para abrir espaço de armazenamento no sistema. E eu te garanto que essa justificativa meio que vai cair por terra em 5 parágrafos. As imagens das câmeras de segurança, né, que registravam as laterais, a parte de trás e o lado de dentro do prédio foram apagadas. Revelaram fontes na Polícia Federal, a Record TV. As gravações foram solicitadas por membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do dia 8, junto ao Poder Judiciário. A reportagem procurou a assessoria do Ministério da Justiça por WhatsApp. À tarde, também por e-mail no início da noite, a pasta ainda não se posicionou. Aí veja. Primeiro, e a nota aqui fez uma pequena retrospectiva histórica que eu acho que é importante. Primeiro, as imagens foram pedidas diretamente a pasta do governo federal. No entanto, Flavinho disse que só poderia fornecer o material se o Supremo liberasse. Beleza. O argumento foi que o compartilhamento, ainda que sigiloso, poderia comprometer o andamento das investigações em curso. Agora, os dados de Bolsonaro, pode. Mesmo tendo investigação. Aí pode. Aí não tem problema. Aí não atrapalha. Só essas imagens aqui. Após o aval do ministro do Supremo, contudo, o Ministério enviou imagens de apenas 2 câmeras que mostram a frente do Palácio da Justiça. A justificativa é que as imagens ficam salvas por apenas 15 dias e são apagadas para abrir espaço de armazenamento no sistema que grava os circuitos. Não teriam havido, por parte do Ministério nem da Polícia Federal, um pedido para armazená-las por mais tempo. Tá. A informação interna do Ministério para a Polícia Federal, segundo fonte na corporação, é que não foi observada a necessidade de armazenar essas imagens, já que não houve ataque ao interior daquele edifício. Apesar das imagens de 2 câmeras do alto do Palácio da Justiça viradas para a esplanada foram preservadas, o que é um tanto
engraçado, assim, você tem várias câmeras administradas pela mesma empresa. Todas foram apagadas, menos 2. E aí olha esse final. Outros edifícios que não foram invadidos guardaram os circuitos internos da data, como é o caso do Palácio do Itamaraty. O Itamaraty não é só 15 dias, deve ser pequeno. Ou então são câmeras melhores. Olha como são as coisas, né? O Itamaraty guardou. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não guardou. E aí, ao longo do dia de ontem, na CPMI, alguns deputados começaram a falar sobre a questão dos batalhões, que já tinha saído uma nota na imprensa. A própria Folha de São Paulo já tinha questionado o seguinte: 2 batalhões foram lá acionar. Mas enquanto isso, tinha uma turma que já estava de prontidão, só esperando a ordem. Só esperando. Então seria muito bacana a gente saber o que a turma tava fazendo, né? Eles estavam como? Então, assim, eles estavam lá dentro do ministério, numa salinha sentado, tava em pé, né? Pra saber, tava descansado, tava deitado no chão, sei lá, tava jogando totó, jogando ping-pong. Porque a confusão começou às 3 e pouca da tarde, né? A turma só meio que foi chegar às 5, meio que foi acionada. Na época eu não tô andando, se foi a Folha, se foi a própria Globo que soltou essa nota na época. E não tem as imagens. Outros órgãos têm. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não tem. Estranho, né? E assim, se o ministro, quando a turma solicitou as imagens, ele poderia ter dito: não, pessoal, só tô mandando aqui 2 porque só tem 2. Porque as outras foram apagadas. Podia ter dito isso também desde o início, né? Que a turma tá batendo na tecla, a turma tá cobrando, a turma tá apontando, pô, só 2 foram entregues. E vai. Precisou passar mais de uma semana para obter esse tipo de resposta. Vocês não acham que essa situação toda está sendo construída de uma forma que só fica mais estranho? As coisas ficam cada vez mais estranhas, em vez de você tentar, né, mostrar de forma clara, trazer luz, sanar as dúvidas, você fica gerando na cabeça das pessoas um sentimento de, pô, acho que tem uma coisa errada, viu? Acho que tem uma coisa errada. Mas tudo bem, a gente sabe que no final do dia tá tudo certo. O Lula e sua turma jamais fariam nada de errado. Nada. Confiamos neles 100%. Mas vamos lá. Amanhã teremos o depoimento do glorioso general do Lula. Gonçalves Dias já foi para a justiça pedir para ficar em silêncio. Não sei porquê, né? Tantos e tantos anos de combate. Né? Gente, é um general. Ainda tá falando de um soldado raso. E aí já regou. Ó, quero ficar em silêncio. Tá ali, ó. Ex-chefe do GSI deve pedir ao Supremo para ficar em silêncio, né? Aí a defesa dele afirma que ele possui justo e fundado receio de sofrer constrangimentos. Tanto tempo de batalha nas selvas, está com medo de ser constrangido. Oh, coitadinho, rapaz. É uma coisa assim que é ridículo. Todo mundo sabe, né? Mas vejam só. A real motivação dele querer ficar em silêncio tá aqui, ó. CPMI. Governistas prevêem dia difícil em depoimento para o Gonçalves Dias. A tropa de choque do Lula sabe que vai ter que entrar em campo, senão vai dar ruim. Parlamentares governistas da CPMI já estão se preparando, né, para o pior na próxima quinta. A nota diz que a partir de hoje eles devem se reunir para começar a traçar qual vai ser a estratégia de defesa que eles vão fazer para blindar o Gonçalves Dias da oposição. Eu também acho muito difícil a imprensa noticiar qualquer coisa mais pesada, que possa vir aí a danificar a aura de santo que o Lula tem. Na visão de membros da CPMI, será um dia difícil para os governistas e especialmente para o ex-ministro do governo Lula, flagrado caminhando entre manifestantes golpistas no dia 8 de janeiro. E essa saiu na Globo. Foi a troca de mensagens do garoto Gonçalves com o Saulo. Não, desculpa, não foi na Globo, não. Saiu no próprio Metrópolis, na conta do Paulo Capelli. E aí o Gonçalves Dias pediu, né, para não botar o nome dele no relatório. Não, que recebeu os alertas. Ele com certeza não vai explicar. Isso eu tô convicto. Eu duvido que ele explique. Ele vai ficar falando: eu vou me reservar aqui o direito de ficar em silêncio, que eu estou sendo investigado sobre isso. Mas ainda assim, acho que o dia amanhã
pode ser bem emocionante em termos aí de CPMI. Aí vejam só. Aí eu vou passando na coluna do Guilherme Amado. Aí as pessoas que escrevem para ele, os estagiários. Coronel Lawande tinha imagens com teor golpista no celular. Veja fotos. Na hora que eu vi essa manchete, eu falei, tá, poxa, mais um vazamento. Olha que coincidência, né? Vazamento atrás de vazamento. Isso nunca acontece contra a esquerda, só contra a direita. Beleza, é do jogo. Foi dar uma olhada na matéria. A matéria é engraçada. Vocês vão dar risada, eu acho. Ex-subchefe do Estado-Maior, o Lawande Júnior, mantinha imagens com teor golpista e exaltação à ditadura. Ah, miserável. Isso onde? Salvas na galeria do seu celular. Vejam só, gente. E sabe o que é engraçado disso? É o seguinte. Seria interessante, não que isso aqui seja fake news, mas seria interessante que, além de falar na galeria, especificasse em qual pasta. Sabe por que eu digo isso? Se eu abrir o meu celular, tem que é engraçado, tem hora que eu pego o meu celular, clico na galeria, clico em vídeo e começo a ver vídeo de humor. Não é que eu sei que tem vídeo que sei lá, tá ali, tranquilo, alguém acaba me enviando, eu não vejo, o celular acaba por baixar sozinho. Quantos e quantos vídeos, então você não sabe nem se o cara realmente, ele fez o download de alguma imagem, ele disse, não, vou deixar aqui salvo no celular, para não saber se ele recebeu, porque você fala, não, olha só, ele recebeu mensagens. Que aí, isso muda totalmente, né? Se realmente estivermos falando de mensagens ligadas a golpes. Vocês aí que estão em diversos grupos, eu não tenho certeza. Se você clicar na galera e falar assim, rapaz, a quantidade de imagem que o WhatsApp tá baixando. Mas deixa lá. O militar teve o sigilo telemático quebrado pela CPMI. As imagens estavam salvas no iPhone e foram obtidas pela coluna. Como? Hackearam? Hackearam o sistema super sigiloso da CPMI? Como foi que vocês obteram? Assim, tá normalizado. Pode fazer o que quiser, pode ter acesso. Não pega nada. Agora, vai vazar uma informação de alguém da esquerda. Mas tudo bem. Agora eu peço você que tá em pé, você que não tá sentado direito na cadeira, rapaz, a gente se prepara, porque assim, as imagens são fortes. Tirem, né, os pequenos da sala. Olha a primeira imagem. Olha pra isso daqui. Olha o que o cara tinha no celular. SOS Forças Armadas. E tinha escrito, ó, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Culpado? Calma que vai piorar. É cada uma pior que a outra. Eu só trouxe 4. Olha essa. Liberdade não se ganha, se toma. Essa é meio complicada. Só que as 2 próximas são as piores de todas. A próxima é de assustar. Olha pra isso daqui. Faltam 7 dias para derrotarmos o socialismo. Rapaz, isso é muito golpista. Muito golpista. Muito. Seria interessante saber qual a data, né? Porque isso aqui foi antes da eleição. O cara tava aqui, né? Pô, vai pra eleição, ele vai votar contra o Lula. E eu queria entender o que tem demais aqui, porque nem comunismo falaram, é só socialista. Agora, essa última, rapaz, olha pra isso daqui, gente. Olha pra... Que imagem golpista. Meu Deus do céu. Uma mulher com a camisa do Brasil, segurando o cartaz do Enéas. Como ela ousa? Olha o que tá escrito. Um apelo à presente geração. Não faça como a minha que acreditou que o gênio era louco e o bandido era herói. Quando acordamos, o gênio estava morto e nós éramos refém dos bandidos. Meu Deus do céu. Como ele ousa. Lawande, como você ousa ter esse tipo de imagens? Isso é o que se tornou a imprensa no Brasil. Isso é o que se tornou. Tem 1001 coisas acontecendo. 1001 problemas reais que o Brasil está enfrentando. Quero falar da regulamentação do mercado de carbono. Agora os governadores do norte estão preocupados. Mas preocupação porque eles não estão no meio, não estão no bolo. Mas a gente vai comentar sobre isso já. Mas não, é isso que sai na imprensa. Quando o Guilherme Amado
Parece que foi alugada pra turma do ICL, né? Do Eduardo Moreira. Mas vamos continuar. Governo quer usar o desfile do dia 7 para pregar união do país. União. Olha que absurdo. O evento terá como slogan democracia. Lula, que fala de democracia relativa, vai falar de democracia. Soberania. Soberania. O cara que falou este ano mais de 6 vezes que a ONU tem que ter força suficiente para o que ela decidir ser aprovado sem precisar da aceitação do Congresso dos países. O cara tá abrindo mão da soberania nacional. E por fim, união é assim, é o que não precisa, né? A própria imprensa tá falando, pô, Lula tá demais. Esses ataques, esse clima de perseguição no ar, de união não tem nada. E aí, um dia antes do dia 7, o Lula fará um pronunciamento na TV que o tema vai ser a soberania nacional. Soberania nacional do Biden, né? Da Noruega, da Alemanha. Porque do Brasil não pode ser. É muito cara de pau. Mas vamos falar de outros assuntos, que eu acho que é muito mais importante que as mensagens do Lavante, que ali é muito mais um diagnóstico do que a imprensa vem se tornando. E, gente, olha pra isso daqui. Ah, Miriam Leitão, se prepara, viu, mulher, que hoje vamos ter que trabalhar. Preço do diesel sobe semana que vem com aumento de imposto. Expectativa é aumentar 11 centavos. Já que é pouco. Mas no efeito cascata, vai um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Isso aqui, gente, isso aqui é um novo aumento. Isso aqui é o novo. Isso aqui não é o anterior, não. Isso aqui já é mais um. Diesel está diretamente ligado à logística, que impacta não só na comida, mas em tudo. Mas tudo bem. Tá de boa? O importante é que a democracia venceu. Vamos continuar. Confiança da indústria está no pior patamar desde agosto de 2020. Ontem não, né? Nas últimas horas. Quando eu tava montando o vídeo, fiquei me questionando, né? Falei, bicho, eu acho que a forma mais honesta da imprensa noticiar esses tipos de indicadores, principalmente indicadores econômicos, é no mínimo fazer uma comparação com 2 datas. Nunca com uma só, a não ser que a única data que a imprensa vai comparar não seja um período da pandemia. Porque não é base para nada. Não é base para nada. Mas ainda assim, eu tô tentando ser bondoso. Você vê, ó, nem no período da pandemia as coisas estavam tão ruins quanto agora. Tá entendendo? Eu queria ver assim, vamos esquecer a pandemia. Quando foi a outra vez que estivemos num cenário de tanta desesperança? E esse clima, você fala, pô, mas é clima. É o clima na economia, tem o que de mais nisso? Bom, quando tu tá com medo, quando tu tá, né, com alguma preocupação, tu vai querer investir? Ou tu vai querer dar uma segurada para ver se as coisas vão dar uma melhorada? Assim, a fé das pessoas, né, e a motivação para, sei lá, se movimentar, gastar um dinheiro, fica cada vez menor. Isso aqui eu tô falando a nível de empresário, né? Fala, vou segurar, contrata menos, investe menos, né? Faz a economia girar menos. E isso é um efeito cascata, vai impactando tudo. Ainda em termos econômicos, indústrias de leite cobram ações do governo para evitar colapso. Quem poderia imaginar, né? Sindilat, do Rio Grande do Sul, está preocupado com as condições desiguais de competição do leite brasileiro com produto vindo dos países do Mercosul. E essa primeira nota, essa Maile Prado, ela escreve na coluna da Miriam Leitão. Então essa nota saiu na coluna da Miriam Leitão. Mas vamos continuar, tem muito mais coisinhas. Ainda falando, né, do setor privado. Lojas fechadas e cortes. Qual o tamanho da crise da dona das Casas Bahia? Crise nas Americanas. 1, 2, 3 milhas. Casas Bahia. Magalu também não vai muito bem. 1, 2, 3 milhas. Entra em reestruturação. Demite e suspende Hot Milhas. Crise na empresa, que começou no último dia 18, levou ao corte de pelo menos 100 pessoas. Eles foram até chamados a comparecer à CPI, né, dos criptoativos. Mais uma grande empresa com problemas financeiros, pedindo recuperação judicial para não ter que arcar com gastos.
O que tá acontecendo com o Brasil do Lula, né? Daqui não tem repercussão. O quebra-quebra tá em silêncio. Tá em silêncio. Olha essa notícia. Também estou na conta da Miriam Leitão. Mas quem escreveu também foi a Mali. Crédito imobiliário no Brasil é o mais caro em pelo menos 12 anos. Essa notícia, minha memória só funcionou por causa de vocês. Por causa do Atlas. E a manchete, né? Beleza. Você fala, Brasil, crédito é isso mesmo, né? Crédito no Brasil sempre foi ruim, sempre foram difíceis as coisas. Só que quando eu li o subtítulo, a Mali fala assim que escassez de recursos da poupança já faz novos empréstimos da modalidade caírem 17% neste ano. Olha só, então peraí. O crédito no Brasil sempre foi ruim, mas o problema agora reside na questão da poupança. A poupança tá com problemas? Eu falei, opa, poupança. Lembro disso. Já comentamos sobre isso. Atlas de fevereiro. Poupança tem saque líquido recorde de 33,63 bilhões em janeiro. O dado é um tanto quanto interessante, né, de se entender. Afinal, o saque líquido de mais de 33 bilhões fora motivado por qual motivo? Transferência para outros tipos de investimento? Baixa crença na moeda corrente? Talvez. A próxima notícia traga algum esclarecimento. Aí você tem que ir lá abrir com o Atlas de fevereiro para tentar esclarecer. E tem lá uma certa resposta. Ainda sobre poupança. Poupança tem maior saída de dinheiro na história no primeiro trimestre. Saldo negativo somou 51,2 bilhões de janeiro a março, uma alta de 26,9% em relação ao mesmo período de 2022. O Poder 360 informava que a poupança teve para o primeiro trimestre de 2023 o maior saldo negativo. A evasão de dinheiro do primeiro trimestre é registrada no momento que as famílias estão endividadas e os juros estão elevados. Além disso, a inflação do país atingiu 5,6% no acumulado de 12 meses até fevereiro. A saída do dinheiro indicava ser para manter a saúde financeira das famílias e não para consumo, visto que as taxas estão altas e as expectativas econômicas estão baixas. Tradução: o dinheiro ainda está saindo por diversas razões, estão mudando alguns investimentos, vamos para fora do país, e tem mais gente tirando dinheiro da poupança para pagar dívida, para conseguir se manter, que não está aguentando os preços. Aí aqui foi em maio. Saques da poupança superam aportes em 6,26 bilhões em abril, diz o Banco Central. Ali o saldo negativo anual já estava em 57,46. Aí você começa a entender como é que funciona essa questão econômica. Então, olha, por exemplo, a questão do diesel. Isso é uma notícia. Semana que vem vai aumentar. Sei que. Mas quando é que vai impactar nos alimentos? Aí demora. Quando é que vai impactar no frete como um todo? Né? Aí, alimentos difere. Hortifruti, que são ali 2, 3 dias, tem uma entrega nova. Quando você fala de carne, de biscoito, aí eles entregam de mês em mês entrega. Então, às vezes já demora mais para você sentir o impacto no bolso. Olha, desde quando vem acontecendo esse problema da poupança? Desde fevereiro já estão falando, tem problema aí, tem problema aí, tem problema aí, tem problema aí. Aí, resultou no quê? Agora a gente está com problema de crédito no setor imobiliário. Parabéns, Lula. Parabéns, parabéns. E isso daqui, muitas dessas coisas, além do caos econômico, também é motivado, né, por uma falta de confiança das pessoas. Aí falando de crédito, essa daqui é sobre crédito, mas antes, com criação de pasta para pequena e média empresa, Lula baterá recorde de seus 3 governos com 38 ministérios. Olha o tamanho da máquina, cada vez maior, cada vez com mais cargos, cada vez com mais custo. Isso daqui passa a confiança ou retira a confiança das pessoas? As pessoas veem no país com déficit. Faz uma previsão para esse ano, a previsão não vai ser cumprida. Faz a previsão para o próximo ano, também não vai ser cumprida. E você olha para o governo federal, que está arrecadando menos, mas está gastando menos? Não, está gastando mais. Como é que ficam as pessoas? Você acha que a indústria vai querer investir mais ou menos? A galera vai querer tirar o dinheiro do Brasil ou manter o dinheiro no Brasil? O que é que está acontecendo? Aí o Ministério da Média e Pequena Empresa, segundo o Lula, ele falou na live ontem. Nós vamos criar
eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito. Mas acho que crédito passa por diversas coisas, não só a criação de um ministério. Mas vamos continuar que tem muito problema. Tudo nas últimas horas. Ministros acham que o déficit zero é irreal. Gente, não é que o ministro acha, é impossível. Não vai. A única forma de ser zero, o Lula falava, velho, agora a gente vai aumentar o imposto pra todo mundo. Bota aí mais 20% de imposto pro pobre pagar. Senão não vai. A conta não fecha. A economia está desacelerando e você olha para o horizonte e não aparenta que veremos um boom das commodities. Então eu acho que o Lula tá em maus lençóis. Aí os ministros estão vendo, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E querem propor pro Haddad o déficit do ano que vem, em vez de ser 0, 0,5%. Ou menos 75%. Só que qual o ponto? Na regra nova do arcabouço tem a tolerância. Então, mais 0,5%. Tu botou ali 0,75, já pode considerar menos 1,25. Tá se falando, sabe do quê? De poder aumentar o déficit no ano que vem mais uns 125 bilhões. Gente, 125 é 130. Até 135. Né? E fica perto. Aí, 0,5 para 0,6, que é um peito para quem tá cagado. É o governo Lula. Faz o L. Nova queda de braço. Opõe Rui Costa. Quer gastar? Casa Civil. Muito cargo, muito cabide de emprego. PAC. Simone Tebet, do EC, que pressiona o toda a fazenda a mudar de ideia. E o Haddad falou que tá fechado. O orçamento tá fechado e vai mandar com déficit zero. Qual é a mensagem que o Haddad tá passando para qualquer pessoa com mínimo de esclarecimento? Com mínimo de honestidade intelectual. Assim, ó. Cara, não tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí se os números batem ou não batem. Vai ser economia criativa. Vamos... Não é pedalada. Não, é pedalada. É economia criativa. É um nome bonito. Né? Não é, isso aqui não é pedalada. Vamos fazer tudo muito bacana. Porque no final do dia, se você descumprir a meta, ainda que você realmente, pô, né, não foi... Assim, tinha que ser menos 1 no máximo, mas deu menos 1,2, pô, já quebrou. Ainda assim, pessoal, agora, com o novo arcabouço fiscal, você ter assim um descontrole das contas públicas deixou de ser motivo para impeachment. Ou seja, não dá em nada. Não dá em nada. Não dá mais impeachment. Tá de boa. Coloca aí meta zero, pelo menos vende pra população, ó, vai dar certo. É zero, olha como o Lula é porreta. Vira notícia. Aí, só para reafirmar, o óbvio, governo tem cartas na manga para aumento de receita, segundo o secretário do Planejamento. Eu acho fantástico como a imprensa consegue passar pano. Não, cartas na manga para aumento de receita. Não, o governo, coloca assim, o governo tem cartas na manga para aumentar a arrecadação de impostos. Coloca assim. Porque o cidadão comum, ele é receita, ele fica, o governo é receita, o governo precisa de dinheiro. Avisa o cidadão que o dinheiro do governo é o dinheiro que ele paga. A Folha de São Paulo não faz isso. Aí o Gustavo Guimarães, que é da parte da Simone Tebet, disse que o governo tem uma gordurinha, né, algumas medidas voltadas para o aumento da receita. Questionado, assim, tá, então que medidas são essas, né? Ele afirmou que estarão na PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Aí não pode adiantar. Não pode adiantar. Quando a gente apresentar o orçamento, você vai saber. Confie no PT. Com hashtag confia. Aí o William Vac comenta sobre esse assunto. Falando assim, né? Por enquanto, a conta do governo não fecha. Ele fala que a gente está caminhando para uma situação que corre o risco de ser uma representação fictícia. Déficit zero? Ficção científica. Repleta de números, promessas e aspirações, mas que neste momento parece distante da realidade. Na seção de gastos do orçamento, isso aqui é engraçado. Na hora de falar de gasto, do que o governo vai fazer com o teu dinheiro, o governo não possui entendimento claro de quanto vai ter. Ele sabe tudo. Nossa, o dinheiro que ele quer, que ele vai gastar. Não, eu vou gastar isso aqui, aquilo. Ele sabe tudo. Sabe tudo que ele quer comprar. Já
em relação às receitas, é aí que mora o dilema. Ele diz: o dilema reside na outra seção da planilha. É o da coluna receitas. Como é conhecido por todos, receitas e despesas precisam se equilibrar no final das contas. A conta deve fechar saldo zero, mas não é isso que está acontecendo. No momento, no entanto, essa equação não se fecha. E as estimativas variam de cerca de 150 bilhões até 200 bilhões. E, rapaz, 200 bi de déficit, isso é 2%. Haddad. O governo enfrenta a mesma situação de qualquer indivíduo que exagerou nos gastos. E agora precisa se ajustar para cobrar o déficit. Déficit. Que palavra chata de falar, viu? O problema é que ainda não tem uma fonte clara de onde obter as receitas necessárias. Visto que a opção de cortar despesas não está sendo considerada, o governo está contando com uma série de medidas de arrecadação para sanar o rombo, ou seja, tirar do teu bolso, né? Seria mais realista admitir que não é possível alcançar o tão almejado déficit zero no próximo ano e assim modificar essa meta. No entanto, a preferência é manter-se no terreno de ficção. Narrativas atrás de narrativas. Aí a CNN conversou com o Felipe Salto, ex-secretário da FAM do Dória. Ninguém vai me falar que esse cara é bolsonarista, né? Orçamento 2024. Receitas estão superestimadas? Felipe Salto comenta. Vamos ver, né? A gente sabe que são os técnicos da Receita que fazem as contas. Mas a gente queria saber quais são as premissas, né, que levam na hora de fazer essas contas. O PT é muito criativo. Se você põe um crescimento econômico um pouco maior, né? Você, um PIB elástico, porque aqui, porque acolá, né? Você pode ter um número que você quiser. O diabo mora nos detalhes. Já que se escolheu este caminho, o do controle fiscal a partir do aumento de receita, é preciso mostrar esses números. As contas que a gente tenta fazer para emular ou comprar com as que o governo divulga mostram que tem um otimismo por parte do governo. As contas do mercado não batem mais de jeito nenhum. Esses números estão, de certo modo, inflados. Lula quebrou o Brasil. Só que demora. Olha o exemplo aí da questão de crédito imobiliário. Olha desde quando a poupança vem indicando problema, retiradas e um saldo negativo. Desde fevereiro. Agora, que tá falando, né, teve a redução em 17%. E aí, como eu disse para vocês, greve. Aí eu te pergunto, um país que está enfrentando greve por problema de repasse, tu acha que tem alguma chance do déficit de 2024 ser zero? Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse de fundo dos municípios. Ato contará com 350 municípios na Bahia, 217 do Maranhão, 168 do Ceará, que devem paralisar serviços administrativos em protesto contra a redução de verbas federais e atraso em emendas. Prefeitos de 11 estados, 11, estão organizando protestos para esta quarta-feira, com o objetivo de reivindicar mais receitas do governo federal para os municípios. Em todas as unidades federativas da região Nordeste, as prefeituras irão paralisar atividades administrativas e colocar faixas questionando a redução de envio de recursos financeiros para as cidades. Olha só. Também é previsto que os chefes municipais compareçam a Brasília para realizar manifestações e pedir mais apoio de parlamentares do Congresso Nacional. No município de Imperatriz, que é o maior em população do interior do estado do Maranhão, apenas serviços essenciais, como saúde e limpeza, irão funcionar. Segundo a prefeitura da cidade, a redução da FPM impactou o oferecimento de serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura. Parabéns a todos os envolvidos. A administração também informou que a redução de emendas parlamentares agravou a situação financeira municipal e que busca aumentar a arrecadação de imposto sobre serviços e imposto sobre a propriedade de veículos automotores para reverter os efeitos econômicos. Vírgula. Querem aumentar o IPVA. Lembra da reforma tributária? Lembra que te falaram que era do bem, do amor? Só maluco estava contra ela?
Lembra que eles colocaram um termo novo na hora de calcular o IPVA, que era o impacto ambiental? Agora já tem uma justificativa, né? Tudo que precisam para aumentar a arrecadação. Quem poderia imaginar que o IPVA verde seria deturpado? Quem poderia? Mas não foi ainda. Mas vamos ver se não vai ser. Parabéns aos envolvidos da reforma tributária. No município baiano de Vitória da Conquista foi decretado um feriado facultativo para esta quarta, suspendendo as atividades administrativas como forma de protesto. Por lá apenas saúde, educação e limpeza urbana estarão funcionando. O mesmo está previsto para acontecer na cidade pernambucana de Cabrobó e em Macaú e Água Nova, no Rio Grande do Norte. Em Maracanaú, cidade da região metropolitana de Fortaleza, que conta com cerca de 230 mil habitantes, uma cidade pequena de jeito nenhum, o atendimento funcionará apenas em serviços de saúde, educação, segurança alimentar, iluminação pública, trânsito, transporte público e limpeza urbana. Faz o L. Vamos fazer o L. Ave Maria. E eu, como falei pra vocês, isso daqui, ó, tá circulando nas redes sociais, não é de hoje. Não é de hoje. Teve um que circulou bem, que foi um prefeito falando que no tempo de Bolsonaro as coisas estavam melhores, mas ele só estava reclamando do repasse e falando que a situação estava ruim. E aí depois desse caso desse prefeito, a gente ia comentar na época, aí começou a circular, né, áudios, o áudio já sabe do prefeito falando isso. Só que não tem como verificar se o áudio realmente é do prefeito, se realmente iam fazer greve ou nada, eu continuo observando, né. Nosso papel aqui é trazer sempre a informação apurada. E as redes sociais estavam certas, viu? Junta tudo. Olha o que a gente falou sobre a economia. Não tem crédito, não tem confiança, as indústrias estão quebrando, a inflação segue aumentando, gasolina, o combustível continua subindo, o déficit não fecha, o governo não sabe o que vai fazer, mas está convicto que quer aumentar a arrecadação de imposto e cidade não tem repasse suficiente. Isso tudo com a reforma tributária que está sendo discutida no Senado. Deu ruim. Deu ruim. Eu não tenho dúvida. Já deu ruim. Aí, sabe que forma de greve de prefeito? E aqui eu podia até colocar no último tema, porque envolve eleição. Tem um caso absurdo. Um vídeo que circulou nas redes sociais do cavalo taradão. Um grupo aí de dança foi se apresentar na escola, rapaz. Criança de 4 anos de idade. Cavalo taradão. Foi tão absurda que o Eduardo Paes se pronunciou, falou com um absurdo. Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso daqui é o que pode ser apresentado para crianças. É a nossa escola, lugar de aprender matemática. Eu falei, rapaz, já tá entrando no clima de eleição. Já começou a fazer um acenozinho para o eleitor conservador, preocupado com a educação dos filhos. Olha só. Vocês acham mesmo, pessoal, que esse caso foi um caso isolado? Não, isso aqui é um caso isolado. Todo dia tem alguma denúncia de alguma coisa que está acontecendo em alguma escola que não deveria, que está passando por cima, sei lá, da vontade dos pais, que os pais sequer saibam que acontecem. Mas agora tá chegando no período de eleição, aí a turma começa a se movimentar. Nunca, mas assim, nunca. É sem segundas intenções. Sempre tem algo a mais. Carlos Bolsonaro colocou até a letra do cavalo taradão. Eu não vou ler, pelo amor de Deus, né? Que eu não vou, nenhum vídeo eu vou disponibilizar. Vocês que procuram, se vocês quiserem. Mas tá ali a letra, né? E o Carlos fala, ó, peça teatral em escola, cavalo taradão. Em debate na Câmara de Vereadores, são muito poucos que se manifestam contra a maneira que a educação é conduzida na cidade. Até mesmo a Comissão de Educação trata o assunto como fato isolado. E depois sai escorrendo, mostrando como ninguém tá nem aí. É porque dessa vez repercutiu, foi parar na imprensa, e as pessoas querem se movimentar, mas não tá nem para nada, não. Pegando aqui um gancho, outro fato que aconteceu foi esse vídeo aqui, ó. O Nicolas compartilhou. Eu já tinha visto esse vídeo. Isso aqui aconteceu em Minas Gerais. A conta do TikTok é Pedro Ustra Mariani. Não sei se é o nome dele. Mas enfim, eu acho que é o Pedro, né? Ele faz uma denúncia que uma escola
pública estava levando as crianças por excursão no assentamento do MST. Tem algo errado acontecendo, né? Aí o Nicolas fala, ó, protocolei uma representação junto à Promotoria do Patrimônio Público de Contagem, Minas Gerais, solicitando a abertura de uma investigação por improbidade na suposta utilização de verba pública pela Prefeitura da cidade. Isso no custeio de excursões de criança da rede pública municipal a assentamentos do Movimento Sem Terra. Continuaremos fiscalizando a doutrinação de nossas crianças. Mas o problema, não. Isso é tudo maluquice. Não existe doutrinação. É inversão de bolsonarista. Aí só para fazer um gancho aqui para a gente falar do próximo tema, desconexão, eu acho que o que está acontecendo nas escolas está desconectado do desejo dos pais. Aí vem o Lula ontem falar na sua live que deputados e senadores eleitos, em sua maioria, não são representantes do povo trabalhador. Eu não acho que ele está de todo errado, não. Não acho. O problema é que ele acha que ele está. O problema é que ele acha que o PT, o PSOL, o PCdoB e esses partidos que, meu Deus do céu, né? Só fazem leis a favor das elites, amigo de banqueiros. Ele acha que essa turma é que tá do lado do povo. Ele acha isso. E mais do que isso, se ele fizesse uma crítica realmente ponderada, eu até entenderia. Mas a crítica do cara é recheada de ódio, revanchismo e nós contra eles. Porque ele começa a citar grupos. Não, aquele ali é ligado àquele grupo, é ligado àquele outro grupo, aquele grupo. Aí começa a citar, não, é o agronegócio, é isso e aquilo outro, como se o agro não fosse trabalhador, como se o médico não fosse trabalhador, como se o advogado não fosse trabalhador, como se o engenheiro não fosse trabalhador. O que é trabalhador? Qualquer pessoa que, sei lá, tem uma profissão que no Brasil exige um diploma, ele não é trabalhador? Ele não pode ser trabalhador. Todo mundo é elite. Então, assim, ele fica gerando cisões, rachas na sociedade o tempo inteiro. E é esse cara que diz que 7 de setembro vai falar sobre união nacional. Ah, tinha isso aqui também, nem lembrava. Isso aqui é só para destacar, não vou trazer o texto, mas eu achei interessante. É uma coisa que chama minha atenção. O que eu quero falar com ele não chama minha atenção. Acho que vale a pena observar. Eu já falei, quando mais de um veículo comenta sobre o mesmo assunto, tem alguma coisa errada. Não é aleatório. Tanto a Folha quanto o Estadão, ambos os jornais, escreveram uma editorial. Um editorial não é uma matéria. Um editorial é uma nota que fala em nome do grupo. Em nome do grupo Folha, em nome do grupo Estadão, ambos repudiaram as falas do Lula em relação ao processo de impeachment da Dilma, falando que não foi golpe. Para com isso. A Folha diz, não foi golpe. Erros na economia e na política, não pedaladas, levaram ao impeachment de Dilma. E o Estadão fala, a nova pedalada moral de Lula. Ao distorcer o conteúdo da decisão judicial para reeditar a história do golpe, Lula ofende o Congresso, o Judiciário e alimenta a ideia de que só é democrático o que lhe agrada. Mas o PT é assim. Eu vou falar do PT, o que agrada ao PT. Só que antes, um breve comentário. A Amazônia Azul postou uns vídeos interessantes do antropólogo que estava lá ontem. Ele fala sobre a origem das ONGs, como começou, os grupos que financiam. Ele fala ali o que aconteceu no ano de 1971. O vídeo que a Amazônia Azul recortou. Depois ele mostra um vídeo do lobby que foi feito na década de 80, mais especificamente 1987. O que teve no ano seguinte? A Constituição Nacional. E aí o cara explica o lobby internacional junto aos indígenas, né, para incluir algumas coisinhas na Constituição. Então agora vai estar aí também fazendo pressão contra o marco temporal. Enfim, postou alguns vídeos interessantes, tá lá no perfil dele no Twitter, também tá no Telegram. E aí ele além disso daí, dos vídeos, ele mostrou isso aqui ontem, que é um print, né, do site lá do Senado, que é um registro de presença de quem estava participando da CPI das ONGs ontem. E ele fala assim, CPI das ONGs, 8 senadores presentes. Uma vergonha para uma CPI tão importante. Nem os senadores da Amazônia estavam presentes. Aí ele diz, aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Essa CPI para sair do papel deu muito trabalho.
E você vê que os parlamentares como um todo sequer comentam sobre ela, sequer dão destaque o que ela vem mostrando, para o que ela vem revelando. São alguns assuntos que eu acho que a direita ela deveria se debruçar um pouquinho mais. Eu, pelo menos, eu tento, né? Minha parte, comendo de várias coisas, dentre elas, esse assunto. Mas óbvio, né? Eu falo 1 hora todos os dias, então tem tempo para encaixar um monte de coisa. Aí, vamos lá. Helder Barbalho. Tá aí, sua campanha presidencial 2026. Quer ser o candidato do Biden, substituir o Lula. Pará quer selo verde para mineração. Isso aqui é um absurdo. Quando você começa a entender o que é, você fala... mais uma vez o Estado querendo criar mais confusão para o trabalhador que o Lula diz estar preocupado. O governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu uma legislação que crie uma espécie de selo verde para a mineração do país. Sua ideia é promover a rastreabilidade da produção mineral, uma das atividades que mais geram receita para o Pará. Com essa certificação de origem controlada, seria possível que o setor financiasse a economia de baixo carbono, ajudando a preservar as florestas. É isso mesmo, ele está muito preocupado com as florestas. É fundamental que possamos rastrear toda e qualquer atividade minerária no Brasil, para que nós possamos ter absoluta certeza de que o produto explorado é oriundo de áreas que estejam legalmente exploradas. Pessoal, me diz uma coisa. Vamos trazer um exemplo muito simples de entender. Comida. Tu pode pegar um saco de semente de feijão, de caroço de feijão. Tu pode pegar esse teu saco, sei lá, ir na casa do prefeito da cidade e plantar na casa do prefeito. Tu pode plantar na frente, no jardim do teu vizinho? Não. Tu não pode, né? Porque existe a propriedade privada. Normalmente você planta feijão na sua fazenda. Se você for fazendeiro, ou na sua hortinha se você tiver em casa. Já é assim para a agricultura, que é um negócio muito menos regulamentado. Muito menos, porque é muito mais simples, né? Em tese, não traz tanto. Pô, o cara tá plantando pé de feijão. O cara que tem uma rocinha, a roça é dele, planta lá, ele colhe, ele vende. Não tem muita burocracia. Quando a gente fala de mineração, por outro lado, para você explorar, é todo um processo. Você tem que ter a lavra. Não é só você ter, não, você tem que ter a lavra, tem que ter isso, tem que ter a licença ambiental, aquilo ali, aquilo outro, etc, tudo mais. Já existe uma série de documentos que o governo exige, que são extremamente custosos e que só atrapalham e criam burocracia para o cara poder explorar. Aí o cara tem isso tudo e ele ainda vai precisar do selo. Não, porque tem que ter certeza que veio do lugar certo. Uai, cabe ao governo fiscalizar. Cabe ao governo ter a certeza que não tem ninguém aí em terras da União, invadindo propriedade, pra tá explorando algum tipo de minério. O ônus, sabe aquela história assim que você é culpado, você é inocente até que provem que você é culpado? O governo tá fazendo o contrário. Você é culpado até que você prove que é inocente. Tá mudando todo o ônus da prova. Todo o ônus da prova. Irmão, se tu quer rastrear, fiscaliza. Fiscaliza. O governo tem aí o seu aparato de repressão. Fiscaliza. É o tempo todo essa ladainha. Isso daqui, no final do dia, é pra quê? É pra criar uma agência que vai cobrar um valor, que vai arrecadar um pouco mais. Essa turma só pensa em arrecadar. Não é só uma agência. Aí você tem o despachante em torno da agência, os cursos que vão abrir na área do direito, na área das auditorias, para as empresas entenderem como é o processo para poder se adequar, para poder obter o selinho verde, e gera toda uma indústria. Não tem ninguém bobo aqui não. É o tempo todo. Não tem uma proposta para melhorar a vida das pessoas. É só pensando como eu posso arrecadar mais. Essa é a turma do Lula. Essa é a turma do Lula. Aí essa mesma turma que está a favor do selo verde, está preocupado agora com a regulamentação do mercado de carbono. Aí você fala, meu Deus, finalmente, será que os governadores estão preocupados com o Brasil? Não, não estão. Já adianto. Governadores da Amazônia Legal se preocupam com o PL do mercado de carbono. Você não vê qual é a preocupação deles. Sabe qual é? A fatia do bolo.
Eles olharam pro prato deles e não tem bolo. Tem nada. Lula tá com o bolo todo pra ele. Lula é guloso. Lula e Marina estão com o bolo sozinho pra eles. Esse é o tititi. Eu quero uma fatia de bolo. É isso que tá acontecendo. Você vê, ó. As preocupações estranham o manifesto assinado pelo consórcio de governadores da Amazônia Legal, que abrange Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Alguns pontos que incomodam é a ausência dos estados no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, e a concentração de responsabilidade no órgão gestor. Estão de fora. Governadores também criticam a ausência de integração do SBCE e os sistemas jurisdicionais estaduais. Traz o estado, deixa a gente ganhar um dinheiro junto. Aí eu fui atrás do documento, a Veja disponibilizou o documento. Esse daqui, ó. Manifesto dos governadores da Amazônia, papapá. Vou mostrar pra vocês só 2 parágrafos. Você vê a indignação. Dentre os vários pontos que merecem atenção, destacamos a ausência dos estados na governança, rapaz, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, não possuindo garantia de assento ou participação na tomada de decisão. No nível estratégico, segundo a redação proposta para o artigo 6, as diretrizes serão definidas pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, composta por 18 ministros de Estado e também sem participação garantida dos Estados. Ou seja, é Marina e a turma do Lula que vai decidir como vai ser o mercado de carbono. E os governadores estão de fora, vão chupar dedo. As ONGs eu tenho certeza que vão poder trabalhar nisso aqui. As ONGs vão ajudar com grandes estudos, muito lobby. Os governadores não. Também causa bastante preocupação a concentração de atribuições do chamado órgão gestor. Mais um soviete. Tipo o Conselho da Reforma Tributária. Previsto no artigo 7, sendo ele responsável, dentre outras atribuições, pelo credenciamento de metodologias para medir, né, as emissões, para medir os créditos. Eles que vão medir o crédito. Crédito bom, crédito ruim. Transação dos créditos. Proposição do uso e execução dos recursos oriundos, né? Como que vai fazer com esse dinheiro? Onde vai aplicar esse dinheirinho? A turma do Lula que vai decidir. Percebe-se uma alta concentração de poderes em um único órgão, que além de não contar com a participação dos estados em sua governança, não dispõe de forma clara de mecanismos de freios e contrapesos que garantam equilíbrio em sua atuação. É mesmo, faz o L. Rapaz, é um absurdo. Não devia nem estar discutindo o mercado de carbono. Isso não devia nem ser discussão no Brasil. Olha o que está sendo discutido. O PL é o 412/2022. Eu comecei a dar uma lida, mas não tive tempo de ler. Até atrasou o vídeo hoje, eu tava tentando ler. Falei, não, isso aqui eu tenho que ler com calma para entender e destacar alguns pontos, até sobre educação ambiental, tá falando nesse projeto de lei. Infelizmente, ninguém se importa. A reforma tributária, pelo menos alguém ainda se importou. Aqui ninguém tem falado. Ninguém tem crédito de carbono, crédito de carbono, o povo paga aí, fica feliz, que não é importante. A gente comenta porque é para falar, ó, avisamos. Aí nesse meio tempo, olha como eles são bonzinhos. A Dinamarca anuncia mais de 100 milhões de reais no Fundo da Amazônia. Sem querer nada em troca, pessoal. Acredite se quiser. Por puro amor, por pura vontade de ajudar o Lula, a Dinamarca dando 100 milhões. E tem gente que acredita nisso. O anúncio foi feito à Folha pelo ministro dinamarquês para a Cooperação para o Desenvolvimento e a Política Climática Global, Dan Jorgensen. Ele cumpre a agenda em Belém, em Brasília. É o Belém, né, Pará? Tá bom. E, além disso, né, se encontrou, além da Marina, com o ministro do Meio Ambiente, Minas e Energia, Relações Exteriores, para tratar da cooperação entre Brasil e Dinamarca para desenvolvimento de energia limpa e transição energética. Vamos pensar nos cataventos? É uma coisa que eu mesmo não tinha pensado, mas me veio aqui agora na cabeça. Pessoal, vocês já pararam pra pensar? Eu não tinha pensado. Transição energética. Vamos botar uns cataventos lá, energia eólica.
Quem que produz aquilo ali? A parte metálica, eu até entendo que pode ter alguém no Brasil que fabrique. É meio complicado. E se não for? Se for exportação? E os motores internos? E os sistemas de controle? A parte de circuito, né? A parte mais refinada. É tecnologia nacional? Ah, não é. Ah, tá bom. Então, aí o Lula faz um PAC verde, que vai gastar muito dinheiro. Só que o dinheiro que não vai ser gasto no Brasil, né? Você tá mandando tudo pra fora. Vamos trabalhar pela transição energética, né? Será que vai ter muito equipamento da Siemens? A Siemens é porreta. Terminal de comunicação na Siemens. Porreta. Bacana, rapaz. Ou será que não? Será que esse dinheiro do PAC vai realmente ser investido no Brasil? Será que esses países da Europa têm... Será que eles também têm esse interesse quando se fala de agenda verde? Já que eles são donos das indústrias, as baterias, como eles me dizem, não vem querer construir fábrica de bateria no Brasil. Dá o lítio, bem barato pra gente, deixa que a gente resolve. Chá comigo que a gente resolve. E aí, né, de reflexão. Porque Lula tem tantos amigos no exterior e tá trabalhando tanto, rapaz, pra agenda verde, pra gastar com dinheiro comprando equipamento internacional. Mas vamos continuar. Organizações indígenas convocam mobilização para o marco temporal e o voto do Zanin. A PIB, ONG que inclusive foi lá para fora na época da discussão da due diligence, aquela lei europeia, para pedir para modificar um pouco, para tentar incluir o Cerrado. Para tentar sabotar não só o agro na região amazônica, mas também o agro no Cerrado. Mas enfim, a PIB da Guajajara, a Fundação Ford ajuda, o Soros também, e suas 7 organizações regionais de base convocam a mobilização nacional, marco temporal não, para a retomada do julgamento que está prevista para hoje. Na semana passada, aí fala que o Zanin votou contra. O Estadão comenta que a Guajajara foi se encontrar com ele, inclusive, ontem, bater um papo, né? Aí veja só, eles soltaram uma nota. Consideramos haver um desarranjo nas expectativas referente ao presidente Lula e suas indicações para o Supremo. Entendemos como é absurda a postura, pois a DPF propõe investigação das violências cometidas historicamente contra os Guarani, Kaiowá e Mato Grosso do Sul. Essa foi a denúncia que o CIMI aparecia pagando um ônibus para despejar os índiozinhos nas fazendas. E engraçado, teve até uma fazenda que foi invadida que é ligada à turma do PT, né? Os petistas reclamaram na época do Estado. Depois tomaram uma reprimenda. A nota diz ainda que Zanin se aliou ao Cássio. Olha só, rapaz. Que malvado. A DPF também propõe instalação de equipamentos de GPS, sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança. Na época que teve essa anúncio também, eles reclamaram da polícia que, em tese, expulsou os índiozinhos de uma fazenda que era propriedade privada e não podia expulsar, não, porque a PM não pode fazer isso. Não, tinha que ter um mandato, tinha que ter um mandado, tinha que ter isso, no PCPM, tinha que ser a Polícia Federal, aí tinha que falar com a FUNAI. É as queixas que o pessoal faz. Só tem menino. Todo mundo é bobo. Todo mundo aqui é bobinho. Aí querem a elaboração de um plano de no máximo 90 dias visando o controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança. Sobre essa questão do marco temporal, o Amazônia Azul fala o seguinte. Traz notícia do ISA. Terras indígenas fora da Amazônia Legal são as mais povoadas. Tem muita gente, rapaz. Muita gente. Ele fala, ó, para quem acha que o fim do marco temporal é a respeito de demarcação de terra indígena só na Amazônia Legal, presta atenção nisso daqui, viu? Daqui a alguns anos, aquele apartamento no Leblon, Copacabana, ali já foi uma oca. Ali já foi, quem sabe, hein? Quem sabe faz uma demarcação de terra ali. E aqui eu só achei interessante também essa postagem dele ontem, 1976, 15 de janeiro, Jornal do Comércio de Manaus. BR-319 abre novos caminhos definitivos para integração.
Até hoje a BR-309 tá entregue. Falta asfalto, falta cuidado. E a região amazônica segue desconectada, desintegrada do restante do Brasil. Coisa que realmente não muda. Isso daqui não é preocupação de ninguém, não é preocupação da PIB. Pelo contrário, a PIB não quer que isso aqui saia do papel mais de jeito nenhum. Essas daí são as prioridades do Brasil. Como eu falei para vocês, tinha mais um tema, a gente comenta amanhã, que eu não quero trazer assim de qualquer jeito. Quero trazer todas as notícias, são algumas em sequência. Envolve eleição, mas a gente comenta amanhã. Eleição, São Paulo, Dilma, Bolsonaro e várias outras tretas. E hoje, às 7h30 da noite, como eu disse para vocês, cuidado com a live, não é um canal direito. Vou mandar o link da live lá quando ele começar no canal do Telegram. Então, quem quiser saber qual, eu vou deixar assim, nesse clima de curiosidade. Que é os realmente curiosos vão lá clicar para ver. Vai estar no Telegram, você vai nem ser inscrito. Você fica lá em torno de 7h30 da noite, você vai ver o link. E é isso. Peço para compartilhar o vídeo, né? Mais uma vez, como sempre, no final do vídeo eu sempre peço. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem notas brasileiro, kimpay.com/br. E é isso aí, gente. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!